Olá, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira na área, para a gente dar continuidade ao curso de Direito Administrativo. E lembrando que nós estamos falando sobre atos administrativos, que é um tema muito, mas muito cobrado pelas bancas. E no bloco anterior, nós falamos sobre imperatividade, que é um dos atributos do ato administrativo. E antes de eu finalizar a aula, eu deixei um enunciado para você me dizer se ele está certo ou se está errado. Não foi isso? Então nós vamos falar sobre ele agora. Só que antes disso, eu quero só chamar a sua atenção para o seguinte. Se você ainda não é inscrito ou inscrita em nosso canal, aqui tem um quadradinho vermelho, clica aí agora, vai, pá, clicou? Ótimo, já está inscrito, já está inscrita, não se preocupe. Agora, se você quiser ser notificado ou notificada automaticamente pelo YouTube, sempre que eu postar uma nova aula aqui, é só clicar no sininho que aparece aqui no canto superior do vídeo, e aí você não precisa se preocupar. Sempre que eu postar um novo vídeo, o YouTube já coloca na sua timeline, você não precisa nem ficar pesquisando, tá bem? Vamos lá então? Vamos lá responder ao enunciado que eu deixei na última aula. O enunciado foi o seguinte: o ato administrativo nem sempre apresenta o atributo da imperatividade, ainda que o fim visado pela administração deva sempre ser o interesse público. E aí? Correto. Certinho. Ah, Fabiano, não entendi muito bem por que essa afirmativa está correta. É porque eu disse na aula anterior que o atributo da imperatividade ele tem que estar previsto em lei. É necessário que a lei autorize esse atributo no ato administrativo. Caso contrário, ele não existirá. Então a situação é um pouco diferente do atributo da presunção de legitimidade. O atributo da presunção de legitimidade não depende de uma autorização legal. Por quê? Porque ele já está presente em todos os atos editados pela administração. Aqui não. Aqui tem que existir uma lei autorizando esse atributo, autorizando que esse atributo produza todos os seus efeitos. Esse ou essa é a grande diferença. Tá ok? Ficou claro até aí? Tudo certinho? Então vamos falar sobre o nosso terceiro atributo da autoexecutoriedade. E o que eu preciso que você saiba sobre esse atributo da autoexecutoriedade? Quero que você saiba o seguinte: esse é um atributo que garante ao poder público a possibilidade de obrigar terceiros ao cumprimento dos atos administrativos editados sem a necessidade de recorrer ao poder judiciário. Eu coloquei esse enunciado justamente para suscitar uma dúvida da sua parte. Às vezes você vai ler o enunciado e vai falar: uai, professor, eu estou achando que esse enunciado está muito parecido com o conceito de imperatividade que você apresentou. Ele é parecido, digamos assim, né? Não é idêntico, mas tem algumas semelhanças. E por isso que eu coloquei. É porque eu quero identificar e diferenciar esses dois atributos, imperatividade e autoexecutoriedade. É o seguinte: quando a administração pública simplesmente edita um ato administrativo e diz para o particular: está aqui o ato administrativo, cumpra. Nesse caso, está presente o atributo da imperatividade. É isso que eu quero que você grave para a prova. Cumpra o ato, imperatividade. Agora, nem sempre, pelo simples fato de a administração pública mandar o particular cumprir o ato, ele vai cumprir. Às vezes ele bate o olho no ato e fala: não vai cumprir isso não concordo, etc. Tá vendo? Não cumpriu. Então, nesse caso, nós estamos diante da imperatividade. Simplesmente dá a ordem, cumpra. Se vai cumprir ou não, já é outra história, mas a ordem foi dada. Vamos editar o ato independentemente da concordância do seu destinatário. Porém, na sequência, vem o atributo da autoexecutoriedade. Esse atributo da autoexecutoriedade é o atributo que assegura à administração pública a prerrogativa de executar os seus próprios atos administrativos. Ou seja, de garantir, de forçar o seu cumprimento, independentemente da autorização do poder judiciário. Vou te dar um outro exemplo analisando esses dois atributos para ficar bem claro para você. Olha, suponhamos que a Defesa Civil, até citei esse exemplo quando eu falava sobre poderes, vai ser até bom que você já está mais ou menos identificado com esse exemplo. Olha só, a Defesa Civil compareceu em determinado momento numa área de risco, margeando um rio que passa dentro da cidade.
E lá existia uma casinha de 2 andares, foi construída na beira do rio, e sem, né, qualquer tipo de licenciamento municipal e por aí vai. Nesse caso, a Defesa Civil chegou 10 horas da manhã, vendo, o nível do rio estava subindo muito, e já existia uma expectativa, uma perspectiva de desabamento daquele imóvel, ou então de que o rio alcançasse o imóvel. 10 horas da manhã, os agentes de Defesa Civil chegaram no imóvel e falaram o seguinte: olha, família, estamos aqui editando um ato chamado desocupação de imóvel. Agora são 10 horas da manhã. Vocês têm até as 10h30 para desocuparem esse imóvel. Está aqui, ó. Está aqui a ordem. Tá vendo? Está aqui a ordem de desocupação. Acabou. Nesse caso, eu tenho o atributo da imperatividade. Está aqui a ordem de desocupação. Agora são 10 horas da manhã. Vocês têm até as 10h30 para desocupar o imóvel. Tá vendo? É a ordem. Às 10h30, os agentes lá da Defesa Civil voltaram ao imóvel. Chegaram lá, estavam as mesmas pessoas dentro do imóvel, como se nada tivesse acontecido. E aí? E aí que foi dada a ordem, desocupe até 10h30. Já são 10h31. Não desocuparam? A administração pública, diante da situação emergencial, diante do risco iminente, pode simplesmente obrigar essas pessoas a saírem do imóvel. Obrigá-las, independentemente de autorização do Poder Judiciário. No primeiro momento, a administração deu a ordem, desocupe. Se a ordem não foi cumprida, a própria administração pode executar, ou seja, fazer valer a sua decisão, obrigar o particular a cumpri-la. Isso é consequência da autoexecutoriedade. Tá vendo? Só que a autoexecutoriedade não está presente em todos os atos administrativos. Ela não está presente em todos os administrativos, como acontece com a presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade existe em todos os atos. Autoexecutoriedade não. E o exemplo muito comum que você vai encontrar em prova é o exemplo da multa. Como assim exemplo da multa? A multa é um ato administrativo que não goza de autoexecutoriedade. Suponhamos que em determinado momento a administração aplicou uma multa a um particular de R$10.000 por ele ter descumprido uma legislação municipal. R$10.000 de multa. Veja, a multa vence no dia 1º de março. Se o particular não pagar essa multa, a administração pode obrigá-lo a pagar? Pode simplesmente entrar na casa dele, sair recolhendo os bens que estão na casa dele, os móveis, eletroeletrônicos, para vender tudo, pegar o dinheiro e pagar a multa? Não tem como. Se a administração quiser receber o valor equivalente àquela multa que foi aplicada, a administração precisará ingressar com uma ação judicial. Precisará entrar com uma ação de execução do valor daquela multa. E o Poder Judiciário é que vai autorizar, se for o caso, a penhora de bens do devedor da multa. Tá vendo? Então, nesse caso, não há que se falar em autoexecutoriedade. Portanto, nem todos os atos administrativos gozam de autoexecutoriedade. Tá certo? Ficou claro para você? Percebeu a diferença? Cuidado! Isso é muito, muito cobrado em prova. Principalmente as distinções entre imperatividade e autoexecutoriedade. E para eu fazer o teste e saber se você assimilou bem o conteúdo ou não, vou deixar aquele tradicional enunciado para você responder para mim. Só que antes, eu queria lhe perguntar o seguinte. Por acaso você já entrou no meu blog e baixou meus 2 e-books gratuitos? Não? Está esperando o quê? Entra lá, www.mentoriaparatribunais.com.br. Lá você vai clicar em arquivos gratuitos, material gratuito, lá tem 2 e-books. Você vai simplesmente colocar o seu e-mail, clicar num botãozinho e baixar para você fazer o que quiser com esses e-books. É um e-book com técnicas de memorização e um e-book com técnicas gerais de preparação para concurso público. E o depoimento de vários ex-alunos que foram aprovados, inclusive em primeiro lugar, em concursos de tribunais, de Ministério Público, e que hoje são meus colegas de trabalho no Poder Judiciário e no MPU. Tenho certeza que essas dicas serão muito úteis para você. E vamos lá, vou passar o enunciado aqui para saber, hein? Vamos ver se você conseguiu assimilar bem o conteúdo. Olha só. Em razão da característica da autoexecutoriedade, a cobrança de multa aplicada pela administração não necessita da intervenção do Poder Judiciário, mesmo no caso do seu não pagamento. Olha aí ficou fácil, né? Ficou muito fácil, por quê?
porque eu acabei de apresentar essa informação para você. Mas olha, não vou nem responder não, vou esperar. Reflita, analise, não volte o vídeo. Reflita sobre o enunciado para que você possa responder sem qualquer tipo de consulta. Combinado? Um abraço para você, compartilha este vídeo com seus amigos nas redes sociais, tá? Porque esse curso também pode ser muito útil para eles. Um grande abraço, até mais.